Prezados estudantes, senhoras e senhores, boa tarde a todos. É com grande satisfação que a Universidade Estadual de Campinas recebe a todos para a cerimônia de abertura do 30º Congresso de Iniciação Científica da Unicamp. Esse encontro, promovido anualmente pela Pró-Reitoria de Pesquisa da Unicamp, é um espaço destinado à apresentação dos trabalhos de iniciação científica e tecnológica desenvolvido por alunos bolsistas de diversos programas, órgãos fomentadores e voluntários. Nos 2 últimos anos, o evento foi adaptado e realizado no formato virtual devido à pandemia da Covid-19. Neste ano, em sua edição especial de 30 anos, ele volta a ser realizado presencialmente. O evento contou com a inscrição de 1.483 alunos de graduação da Unicamp e de outras instituições de ensino superior e estudantes do ensino médio através do programa PIBIC-EM. Serão realizadas palestras de temas relevantes e atuais da ciência e sessão pôsteres dos trabalhos de iniciação científica. Foram realizadas, aliás, nos 2 dias anteriores, hoje é o último dia. Após o evento presencial, serão realizadas sessões virtuais entre os alunos pré-selecionados para concorrer ao prêmio PIBIC e membros do comitê assessor representante do CNPq para avaliação dos referidos trabalhos. Nós convidamos para coordenar a mesa, para dar as boas-vindas a todos vocês, professor Dr. Marcelo Brock, assessor da Pró-Reitoria de Pesquisa da Unicamp. Convidamos a nossa palestrante, professora doutora Dora Maria Grace Cassice, do Instituto de Biologia da Unicamp. Professora Dora possui graduação em Ciências Farmacêuticas, mestrado e doutorado em Ciências Biológicas e realizou pós-doutorado na Unicamp e no exterior, em Lyon, França. Atualmente é professora associada do Departamento de Biologia Estrutural e Funcional do Instituto de Biologia da Unicamp, onde atua como professora de Fisiologia Humana e Comparada. É idealizadora e fundadora do Laboratório de Estudos de Estresse na Unicamp, onde atua como responsável desde 2002. Atualmente estuda o estresse psicossocial, sinais depressivos, resiliência e estratégias de coping, jovens e adultos. Lidera a Comissão Permanente de Planejamento de Atividades relacionadas às estratégias de enfrentamento para a saúde mental da comunidade do Instituto de Biologia. Foi coordenadora da Comissão de Graduação do IP, assessora de 3 pró-reitorias de graduação e também assessora do reitor na Unicamp. Nós convidamos agora para dar continuidade aos trabalhos do dia, professor Dr. Marcelo Brock. Bom trabalho para todos vocês. Obrigado, Padilha. Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez, é um grande prazer estar nessa mesa, dando prosseguimento ao nosso Congresso de Iniciação Científica. É uma honra estar aqui em nome do professor João Romano, o pró-reitor de pesquisa. Então, mais uma vez, agradecemos a todos vocês pela participação, pela presença, nesse congresso, nesse encontro, que é um encontro de extrema importância, de vital importância, eu diria, para a universidade.
né? Não só para a universidade, mas também para o nosso sistema de ciência e tecnologia e para o país, né? Então, quando eu olho daqui, eu vejo, né, o nosso futuro, né, brilhante, apesar dos problemas que nós enfrentamos, um futuro brilhante que nós temos pela frente, né? É só olhar no rosto de cada um de vocês. E é uma grande honra também estar aqui hoje para apresentar não uma colega, mas uma amiga do Instituto de Biologia, né, que é a professora Dora. Foi feito aqui um pequeno resumo, né, mas é um resumo bem simples que não traduz, né, todas as atividades, né, e toda a importância que a professora Dora tem para a universidade, né, para o Instituto, né, que também é o meu, né, para a ciência brasileira e a contribuição que ela deu, né, por todos esses anos, né, como docente do nosso instituto e da nossa universidade. Então, inicialmente, eu gostaria muito de agradecer, né, em nome da Pró-Reitoria de Pesquisa, em nome da reitoria e em nome da nossa instituição, né. E, ao mesmo tempo, né, vocês vão ter oportunidade, nós tivemos tivemos 2 palestras brilhantes e vamos ter uma terceira palestra brilhante que fecha com chave de ouro, né, o nosso congresso desse ano de 2022, finalmente de forma presencial, novamente, né, e sobre um assunto, né, que é um assunto totalmente atual, né, estresse e desempenho acadêmico, né. E nós vivenciamos uma situação que eu, como microbiologista, não imaginava que a gente conhecia de livros, né? Uma pandemia, né? A gente vê as pandemias que haviam ocorrido no passado e ficava imaginando como é que seria vivenciar isso, né? E eu nem imaginava, há alguns anos atrás, que nós vivenciaríamos a situação que nós vivenciamos, triste, dramática, né? Mas que nós conseguimos enfrentar, né, apesar de todas as dificuldades e todas as perdas, né, essas perdas realmente irreparáveis que nós tivemos em termos de vidas, né, da população mundial e brasileira também, né. Então, a questão do estresse, ela está presente no nosso dia a dia, é de extrema importância, e o trabalho que a professora Dora tem feito é um trabalho maravilhoso, e vocês vão ter a oportunidade de vivenciar um pouco dele hoje, né. Então, não vou delongar, que a pessoa importante aqui na mesa é a professora Dora, então eu vou passar já a palavra para a professora Dora para fazer a apresentação, e mais uma vez agradecer imensamente a professora Dora pela contribuição, pela participação no nosso congresso. Muito obrigado, Dora, a palavra é sua, e tem um microfone também, se você quiser ficar, né? Tranquilo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, professor Marcelo. Para mim é muita alegria estar aqui, podendo conversar com vocês sobre o tema que muito me instiga a estudar cada vez mais. E eu agradeço imensamente a presença de vocês, o minuto de vida de vocês, que vocês estão aqui doando um pouquinho para aprender ou para se entender um pouco mais. Espero contribuir à altura. Agradeço novamente a oportunidade. E acabei de ficar sabendo que vocês não estão aqui obrigados. Ninguém é obrigado a estar aqui. Parabéns, gente. Muito legal. Fiquei mais feliz ainda de vocês estarem aqui sem estar obrigados, tá? Então, vamos lá. Então, o estresse de estar obrigado aqui já fica para depois. A gente não fala sobre isso. Vamos pensar no estresse que vocês estão tendo. Aqui agora, por exemplo, alguém de vocês é a primeira vez que faz apresentação em pôster no congresso? Sim. Vocês estão um pouquinho ansiosos? Dormiram bem? Não? Vocês imaginam, a gente morre de medo, né? Vocês ainda vão guardar a primeira pergunta que a pessoa fizer para vocês, tá? Vocês vão guardar para o resto da vida de vocês. No primeiro congresso que eu fui, se vocês me permitem comentar um pouco antes de começar a fala, só para a gente se colocar, que eu também passei por isso, foi o primeiro congresso da FESB. Não sei se vocês conhecem, Federação de Sociedade, né,
sobre ensino na área biológica mesmo. E nesse congresso, foi a primeira vez e foi nos andares ali da USP, no corredor da USP mesmo, devia ter uns 15 pôsteres, coisa desse tipo. Tá? E eu levei meu pôster. E eu fazia né? Eu fazia iniciação científica, na verdade, na farmacologia, e eu trabalhava com toxinas, porque naquela época, lá em 80, o Brasil era um foco maravilhoso para química fina, né? E tinha um interesse muito grande do Banco Mundial em criar grandes laboratórios de grandes produtos químicos para a gente solucionar o problema da saúde no mundo. E eu levei lá meu trabalho timidamente, e eu tinha feito uma curva dose-resposta ali, que eu acho que vocês têm ideia do que seja. E o professor perguntou assim para mim: tá bom, eu estou vendo seus resultados, mas prova para mim que o seu resultado não é decorrente de uma quantidade a mais de detergente que você pôs na sua amostra. Eu falei, como que eu vou provar isso? Né? Professor, não sei responder, ele vai estudar. Então, assim, eu nunca mais esqueci essa forma de abordar um aluno, essa forma de abordar uma, vamos dizer, pessoa que está acreditando que pode ajudar o mundo, né, para o bem. Então, em hipótese alguma, eu abordaria a pessoa dessa forma. Então, eu acho que o mais importante é você se sentir legal, você se sentir pertencente, você se sentir importante, você se sentir valorizado dentro do seu universo, tá? Eu procurei montar a palestra de hoje, montar a conversa com vocês hoje, de uma forma mais leve possível, para que seja possível a gente conversar cerca de 1 hora, e que vocês consigam levar alguma coisa para casa, tá? Sem muito molecular, sem nada muito detalhado, para que fique mais leve mesmo, tá bom? Então, eu já fui apresentada, o meu laboratório de estresse tem principalmente o foco de estudar o quanto a pessoa consegue sobreviver ao estresse sem adoecer. Tá? Vocês já notaram que tem pessoas que trabalham do seu lado e elas não surtam? Tem pessoas que estão ali, o mundo está caindo e a pessoa está de boa. Gente, o que essa pessoa tem? Ela é alienada? Não. Ela tem alguma coisa diferente. Então, é isso que me intriga, é isso que eu busco, é isso que eu estudo, já faz muito tempo, tá? Só que como a ciência também, naquela época, não investia muito no estudo em humanos, era muito difícil estudar em humanos no Brasil, tá? Na virada do século, o início, que foi o laboratório, lá para 97, o estudo era mais em animais, e a nossa questão era, do grupo, gente, se o estresse libera os mesmos hormônios que a atividade física, por que a atividade física faz bem e o estresse não? Então, nós tínhamos vários modelos, fazíamos várias quantificações, e a gente tem alguns sinalizadores aí, que é o que eu vou procurar apresentar para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, obrigado novamente de estar aqui. O negócio aqui invertido, tá bom? Se eu demorar um pouquinho, eu vou me adaptar. E, ok. Eu sou a Dora ali, né? Já fui apresentada. O meu laboratório é o Labeste, já estou no departamento, estou no Instituto de Biologia, e eu gosto muito do logo do laboratório, que é esse logo aqui embaixo, que eu gosto de mostrar. Se vocês olharem ali por perto, é um indivíduo enfrentando o mundo, e ele tem 2 halos, um mais em volta da cabeça e outro em volta do corpo, que é fazendo a conexão corpo e mente, tá? Então, a gente não consegue separar o que a gente pensa e o que acontece no nosso corpo e vice-versa. Tá? Então, isso está relacionado com as ações hormonais e está relacionado com o que eu penso e com o que eu vivo. Ok? E a palestra, então, foi montada para vocês que estão aqui, vocês que estão conectados aí no mundo da ciência, estão acreditando que vão fazer a diferença e já estão fazendo, já posso dizer isso, por estarem aqui sem estarem obrigados, já fazem uma grande diferença. Tá? E vamos lá. Eu busquei na internet, rapidamente, o título da palestra que me foi pedido,
né? Será que a ciência está preocupada com o estresse e desempenho acadêmico? Então, dá para ver claramente aqui o aumento do número de artigos relacionados ao estresse e o desempenho acadêmico. Aonde que nós temos problema aí? Esse desempenho acadêmico, ele vai ser quantificado, infelizmente, ainda a forma de quantificar esse desempenho acadêmico é a média de notas. Tá? Então, não tem como quantificar de outra forma, pelo menos a ciência não mostrou outra forma de quantificar. Tá bom? Pelo menos é uma média num determinado tempo. Não são dias exatos para você conseguir ter um bom desempenho naquele momento. Tá? E aqui nós consideramos as diferentes pessoas nos diferentes ambientes de estudo. Vocês que entraram, ingressaram na universidade, estão também se adaptando a novas formas de estudar, a novos ambientes para estudar. Tá? Isso também gera uma necessidade de adaptação, gera uma necessidade de acomodação das suas angústias, das suas ansiedades, para que isso seja possível você conseguir focar e ter um bom desempenho. Tá bom? Esse bom desempenho, conforme eu disse, é avaliado por notas e nas próprias áreas. É muito difícil você comparar desempenhos em áreas distintas. Então, biológicas, tecnológicas, humanidades e exatas têm uma característica própria, por isso que os rankings, quando a gente responde questionários de rankings, fica bem preocupante você ser comparado com universidades que não têm todos os cursos de todas as áreas. Muitas universidades, basicamente, têm tecnológicas e exatas, porque não tem a área molhada, né? Que a gente costuma dizer que é a área mais cara da universidade, mais difícil de se manter. Então, essa análise de ranking também, a gente tem que pensar. Então, não é só o acadêmico, é o desempenho da universidade onde você está, da agência de fomento onde você está sendo, está bancando bolsa para você, né? Como avaliar um ou outro e com quem você está sendo comparado, além de ter, logicamente, um projeto execuível dentro do prazo esperado, né? Com um impacto importante e sendo inovador. Tá? E em relação ao estresse, então, é onde que nós vamos começar falando. Posso fazer um pouco interativo ou vocês não gostam? Vocês que preferem palestra mais direta mesmo? Pode ser interativo um pouquinho? Então, vamos lá. Vocês sabem, vocês ouvem toda hora o termo estresse, né? Vocês têm noção de quando nasceu, quando surgiu, de onde vem? Ótimo. Ótimo, assim. Pelo menos eu vou falar alguma coisa nova para vocês, né? Então, vamos lá. Então, essa reação do estresse, ela aparece já nos animais, tá? Nos animais, e eles respondem da mesma forma que a gente, tá? Ou seja, tudo que gera uma ameaça à minha sobrevivência, eu desencadeio essa reação do estresse. Essa linguagem é clara para vocês, né? Então, por exemplo, se eu tivesse pânico de fazer a apresentação, só de olhar um palco, olhar um ambiente assim, eu já entraria em taquicardia, aumento da frequência ventilatória, certo? Fica aquela sensação de euforia, tá? Perde o foco completamente e eu não sei o que fazer. É essa mesma reação que eu tenho a hora que eu pulo de paraquedas, é a mesma reação que eu tenho quando eu me sinto ameaçada na rua à noite. De alguma forma, é a mesma reação que eu tenho quando alguém que mexe comigo está no ambiente. Então, você fica ali com o coraçãozinho batendo, fica toda coradinha e tal. Então, tem a química, né? Então, dá aquele negocinho, dá aquele batimento cardíaco, aumento da frequência ventilatória. Tem gente aqui dizendo que não dá, mas dá. Só não encontrou pessoa ainda. Dá. Né? Então, são as mesmas sensações. O que eu preciso
ter naquele momento? O que meu corpo está pedindo? Eu estou me sentindo ameaçada de alguma forma, né? Eu estou constrangida porque a pessoa chegou, ou eu pulei de paraquedas, eu estou com medo de morrer, algo parecido, né? Então, o que eu preciso? Eu preciso estar em alerta, estar atenta, tá? A minha acuidade visual aumenta absurdamente, tá? Eu consigo fugir por lugares que você não imagina por onde você consegue passar, tá? Por outro lado, se eu correr muito e me machucar, arranhar, eu não devo sangrar demais, né? Porque eu não posso parar para fazer a atadura. Então, eu vou ter ali uma vasoconstrição, vou ter uma diminuição da perda de sangue, tá? Então, eu vou ter hormônios trabalhando nesse sentido. Por outro lado, eu vou precisar ter um aumento da oxigenação do meu cérebro, um aumento da oxigenação das minhas células, para que elas funcionem adequadamente para eu poder fugir, né? De muitos anos. E é graças a essa reação, tá? Reação ao estressor, reação de estresse ao estressor, tá? Que vai fazer com que a gente sobreviva e escape, ok? Hoje, a gente não está podendo lutar, né? Então, tem alguma coisa que incomoda muito você, tem alguma coisa que te irrita dioturnamente, e às vezes você não pode... Fala aí, João. E às vezes você não pode lutar com a pessoa, sair batendo nela, vontade dá, né? Você está com energia para fazer isso, para socar a pessoa, mas você não pode. Na sua mente hoje não pode. Mas, voltando lá, há muitos anos, o que o ser humano tinha que fazer quando ele acordava? Tinha a geladeira pronta com comida lá? Não. Ele tinha que acordar e ia caçar, certo? Para ele fazer essa caça, ele precisava de energia. Okay? Até achar a caça, matar a caça e trazer para casa. Abrir a caça e comer a caça. Certo? E depois de uns dias fazer tudo isso de novo. Tá? Então, o nosso organismo foi sendo preparado para ter essa memória para que na manhã, ao nascer do sol, nós tenhamos energia o suficiente para levantar da cama. Então, energia para enfrentar o dia. E aí a preocupação quando essa energia some, quando essa energia não está mais presente. Tá? Por outro lado, ao cair do sol, é a hora da gente começar a pensar em se recolher. Não é a hora de fazer o que você não fez o dia todo. Né? Normalmente acontece isso. A gente começa a fazer tudo depois do jantar, né? Mas não. A gente tem que, de alguma forma, acho que as principais dicas, né? Você pensar em fazer uma agenda que você consiga se organizar de tal forma e consiga incluir tudo que você precisa na sua agenda, tá? Eu sou bem malvada lá como professora de iniciação científica. Por exemplo, os meus alunos não podem mandar nenhuma demanda para mim a partir de sexta-feira, às 17 horas. Nenhuma. Porque eu vou interpretar que a pessoa não priorizou aquilo na semana dela, então não é importante, então não precisa me mandar. Manda segunda. Certo? Aí a gente trabalha. Programa lá, programa. Manda só na segunda, manda domingo à noite. Aí a segunda eu olho e vejo e faço. Para que vai me preocupar o fim de semana todo com uma coisa que não é prioritária? Tá? Porque se fosse prioritária, a gente tinha discutido e tinha resolvido antes. Então, esse tipo de combinado, pelo menos com os colegas, a gente consegue fazer. Certo? Vamos voltando ao nosso ser humano aqui. Então, a gente consegue lutar, a gente pode lutar e a gente está pronto para lutar. Ou fugir, tá? A gente... aqui, a caça, conforme a gente comentou, e essa memória hormonal ela é mantida, e essa reação ela é desencadeada
tá? Ativando o eixo do estresse, que é o eixo HPA. São 2 hormônios principalmente. Tem outros envolvidos, mas principalmente temos 2 hormônios, a adrenalina e o cortisol. A adrenalina é aquele hormônio que faz com que a gente consiga manter toda a oxigenação para as células adequadamente, a acuidade visual, a pele vasoconstrição, para você não sangrar no meio do caminho se você se arranhar, tá? E para que serve o cortisol, né? O cortisol ele vai ter o papel de potencializador do efeito da adrenalina, só que se ele for liberado mais do que necessário em momentos inadequados, de uma maneira constante, que é o estresse ainda, todas as células têm receptores para o cortisol, tá? Então, uma vez, eu fiquei sabendo que uma pessoa estava com cortisol da manhã, que deveria estar lá em 60, estava em 92, e essa pessoa foi no médico, e o médico falou assim, então, hoje eu não posso fazer nada por você. Você está com cortisol alto, você está estressada, mas eu não consigo dar um bloqueador de cortisol para você. Você tem que arrumar uma maneira de resolver a sua rotina, porque eu, médico, só posso cuidar de você quando você chegar aqui hipertenso, obeso, diabético, com problema de fertilidade, fora as doenças psiquiátricas. Tá? É mentira? Não, é verdade. Então, são 20 anos, são 10 anos, são 15 anos que a gente, naquela época, já no início de estudos do estresse, o problema maior eram gastrites, e as pessoas tinham úlceras que supuravam absurdamente. Hoje mudou, né? Mudou essa reação. E é verdade. Então, nós temos que enfrentar esse estresse de forma diferente, conviver com ele de uma forma diferente, tá? Existem várias e várias formas, a gente pode particularizar tudo aqui, tá? Para que a gente consiga usar toda essa energia ao nosso favor. É o momento da gente começar a pensar, a ser um pouquinho egoísta. Você tem que pensar em você primeiro. Aquela história de você usar a máscara para você salvar os coleguinhas a hora que o avião está caindo, é verdade, põe a máscara primeiro em você. Então, se você não está bem, não adianta você querer ajudar os outros. Cuide-se primeiro, e aí, quando você estiver bem, você vai ajudar. Porque é muito comum as pessoas, aí a gente vai ver aqui numa das estratégias de coping, a pessoa, para fugir do espelho dela, ela começa a arrumar aonde que ela pode atuar, aonde que ela vai ajudar, porque ela não está conseguindo se ver, ela não está conseguindo se enfrentar. Então, é o momento de você se autocuidar. O autocuidado é fundamental. E, para isso, é fundamental o autoconhecimento. Alguém aqui sabe me dizer que horas do dia tem mais sede?
nós temos uma ritmicidade do cortisol que é extremamente importante para o nosso dia a dia. Tá? Então, olhem aqui, eu tenho que, no início da manhã, eu preciso ter um cortisol alto, que é aquele cortisol para lutar, para enfrentar o leão, tá? E ao longo do dia, ele vai caindo até concentrações mínimas por volta da meia-noite. Eu preciso dormir com concentração praticamente inexistente de cortisol. E, olhem, eu não preciso avisar meu organismo que o dia está nascendo, para eu ter o pico de cortisol pela manhã. Se eu tenho uma ritmicidade 2 horas antes da minha rotina, tá? 2 horas antes de eu ter o costume de levantar, o cortisol já está levantando, que está me preparando para enfrentar o dia, mesmo antes de eu levantar, tá bom? Isso é fundamental ter esse conhecimento. Por isso que muitos e muitos estudos sobre cortisol, sobre estresse, não dá para a gente utilizar. Por quê? Porque, desconhecendo essa ritmicidade, alguns pesquisadores fazem análise antes e depois e não identificam a hora do dia que eles estão trabalhando. Então, não dá para você comparar, não dá para você usar como referência. Tá? Então, tem vários critérios que você pode considerar um artigo como referência, principalmente essa ritmicidade e o respeito no horário da coleta e dos estudos. Tá bom? Esse cortisol, quando liberado constantemente, já vem lá de Celi, que é a resposta crônica. Nós temos uma denominada tríade da resposta ao estresse, tá? Que olha aqui. Se eu tenho um alarme, que são as respostas agudas, eu vou ter o estímulo, certo? Oxigenou, fez tudo necessário, consome, acaba o estímulo, tá? Aí eu estou pronta para enfrentar de novo um estímulo e recupero totalmente. Isso é verdade para atividade física? Se eu fizer atividade física numa determinada frequência, eu recupero, me restabeleço e consigo fazer de novo no próximo tempo. Se eu começo a fazer com muita frequência, eu vou começar a ter uma série de lesões que vai levar ao overtraining ou ao overreaching, que são aqueles atletas de elite que começam a ter lesões e vão ter que parar de trabalhar. O que aconteceu? A relação treino-repouso não foi bem balanceada. Então, existe uma linguagem muito comum entre os atletas de jogos coletivos, que naquele dia determinadas pessoas ou determinados atletas vão para a banheira em vez de treinar. Então, eles vão descansar, relaxar, em vez de treinar, para ele ter uma recuperação um todo, para ele poder se enfrentar, tá bom? Isso está relacionado com a nossa rotina também. Vamos trazer um pouco aqui para a gente? Por exemplo, vocês estão lá, sei lá, acabaram de chegar aqui e a rotina, por exemplo, mudou. O curso de vocês é noturno, tá? Então, de repente, você não tem mais que estar às 7 horas da manhã ligado. Você vai ter que estar ligado até às 11 da noite. Isso vai alterar a sua forma de se relacionar com o dia. Você vai ficar mais alerta à noite, né? E vai acordar um pouquinho mais lenta, certo? E você vai se ajustando, isso a gente estudou também, que chega ali no final do semestre, o indivíduo já ajustou o seu ciclo e ele já se adaptou a essa nova rotina, tá? Então, no começo existe uma sobrecarga, altera a sua rotina, você tem um descompasso de comportamento, de emoção, de humor, de mal-estar, mas se você mantém aquela rotina e vai respeitando e acredita que aquilo é a sua nova fase, tá?
você vai se adaptar e não vai nem perceber que do nada ficou tranquilo. Então, isso também está relacionado com o esporte. Você vai aumentando a carga e vai se adaptando ao treino. Para quem nunca correu, depois de um tempo, começa a correr e está tudo certo. E, às vezes, a gente vai se adaptando, sim. Mas, por horas, a gente vai ficando muito empolgada com essa adaptação e vai começando a incluir muitas atividades nessa nossa rotina. Tá? Por outro lado, na vida de hoje, o que mais pega a gente é o estresse psicossocial, porque a gente precisa se sentir incluído e a gente não pode perder nada. Para isso, além das nossas tarefas diárias, a gente inclui tarefas sociais que, na verdade, nem rola tanto assim, não é tão legal, mas você vai, porque vai que você não for, o que você está perdendo? Vai que você fica sem seus amigos, vai que você perde aquele grupo, e aí você começa a incluir coisas que são coisas que não te dão prazer, e você faz por fazer, né? Então tem que pensar isso, e aí aqui não é só um estímulo, essa adaptação ela acontece desde que eu faça ajustes adequados. É fácil ir aumentando a rotina? É, vocês conseguem, sim, mas esse exagero pode dar uma mal adaptação. O repouso não está adequado à carga e à sobrecarga, o overload que é dado, e aí a gente entra em exaustão. Essa exaustão, acho que todo mundo aqui já passou, tenho quase certeza que todo mundo já viveu pelo menos algumas síncopes aí de burnout. Burnout, você está ali acordado, você está com os olhos abertos, mas você não está tendo noção do que está acontecendo. Você não consegue descansar, você não consegue chorar, você não consegue fazer absolutamente nada, você simplesmente está com medo de tudo e está assustado com tudo, certo? Esse é o burnout, ok? Que infelizmente está cada vez mais próximo da gente. E quando a gente está aqui, gente, ó, entre adaptação e exaustão, quando a gente está aqui, acontece que aquela gota d'água, que aquela pessoa que nunca fez mal para você, mas ela fala torto para você, e é ali que dá a crise, tá? Mas é porque você já está tão sobrecarregado que aquilo realmente é gota d'água. Então, o que está vindo antes, a gente não está prestando atenção. Essa tríade da resposta ao estresse, ela ainda é muito real para a gente, tá? Ela é muito presente e a gente não presta atenção, a gente só vai ver que está ruim lá na exaustão, ok? E mesmo assim aqui não tem medicamento, tá? Só vamos tentar dormir, ok? Todo esse cortisol, todo esse ajuste está diretamente relacionado com a nossa memória. Tá? Então, o funcionamento do hipocampo, ele depende, para armazenar a memória daqueles eventos vividos, eu dependo do cortisol. Então, se eu tiver com concentrações inadequadas desse hormônio, eu vou ter armazenamento da memória inadequadamente. E o estado de atenção, que a gente já falou aqui, de acuidade visual e capacidade de ter atenção, tá? Também estão relacionados. Vocês já devem ter ouvido falar em pessoas que tiveram o branco, né? Estudou, chega uma hora tem o branco. Então, foi acima do esperado esse cortisol. Foi além, e aí apagou toda a memória, tá? E a pessoa que, né, vai ter esse descompasso, também vai causar um descompasso na ritmicidade ou no ciclo claro-escuro, tá? Então, a gente vai começando a ter arrastes da nossa rotina de dormir, porque a gente começa a incluir muita atividade e depois demora para dormir, ou realmente está muito preocupada e não consegue
fazer o que tem que ser feito, está ansiosa e tudo mais, e começa a ter um conflito nessa relação dia-noite, e vai prejudicar, então, qual hormônio agora? O hormônio melatonina. Tá? Melatonina é um hormônio que eu devo dormir banhada com melatonina. É a melhor noite de sono, é quando a gente tem, tá, uma concentração bem elevada de melatonina à noite, e ela é contrária à liberação do cortisol. Ela é noturna, ela consolida e ajuda a armazenar essa memória, tá? E a queda dela prepara a liberação do cortisol. Ela é um hormônio contrarregulatório do estresse, tá? Essa relação, claro, escuro, vão produzir o escuro ou a ausência da luz produz a melatonina, tá? E a luz vai ajudar a produção de serotonina. Serotonina, vocês já devem saber que os principais antidepressivos estão relacionados com a produção de serotonina. Ou ele é um agonista de serotonina, ou ele diminui a degradação da serotonina para que a serotonina fique mais tempo na circulação. Então, a serotonina é um hormônio que nos deixa animados, ativa a nossa mente, tá? E ela é produzida principalmente na luz, ok? Mas, voltando ao cortisol, tá? Nós vamos ter que todos aqueles estímulos no nosso dia, tá? Diferentes estímulos, vão ser armazenados e vão fazer parte da nossa história, tá? E isso precisa ser respeitado. Se eu não respeito, vou ficar virada, né, fazendo um monte de coisa, porque no dia não deu para fazer, eu vou vir à noite acordada. O que vai acontecer com a minha ritmicidade? Vai alterar, tá? Vai alterar, eu vou ter alteração de melatonina, eu vou ter alteração do cortisol, eu começo a ter apagão de memória, eu começo a ter crise de choro, eu começo a fazer uma série de coisas que eu não estarei contribuindo com o meu desempenho acadêmico. Eu não estarei melhorando o meu desempenho acadêmico, tá? A manutenção da ritmicidade, mais que for possível, inclusive no fim de semana, tá? É extremamente saudável para que eu consiga armazenar as informações que eu fui adquirindo ao longo da semana, que eu fui estudando ao longo do tempo todo, eu estou lá estudando e eu tenho que lembrar disso. O que é o bom desempenho? É quando você encurta seu tempo de estudo e tem um rendimento melhor, né? Você não quer ficar 12 horas lá para aprender uma coisa, né? Você quer ser mais rápido, você quer ser mais eficiente, tá? Então, por isso que é importante também, ok? E aí nós vamos chegar nos valores e cada um vai ter que descobrir o seu, esse é o detalhe, esse é o difícil, esse é o complicado, que nós vamos ter, então, a curva de U invertida, que vai trazer para a gente, tá? Os valores de cortisol baixos ou altos, e aqui a produtividade, ok? Dá para ver que existe um crescente nessa produtividade, chega num limite máximo e depois cai, tá? Mesmo que a concentração de cortisol vai aumentando. Então, nós temos que na concentração ideal, que é quando eu estou bem, tá? Eu vou ter a atenção focada, então, diminui o foco, apatia, tédio, confusão, isso no começo, né? Que depois pode levar à depressão, que você não consegue
levantar da cama, porque você não tem um estímulo matinal para isso, ok? Também, acima disso, do ideal, exagerou, você começa a ter um comportamento desorganizado, burnout, pânico, foco e memória prejudicados. Então, a gente tendo conhecimento mínimo relacionado a isso, você está ali incluindo coisas novas na sua rotina e você identifica que, de alguma forma, você, peraí, estou ficando muito desorganizada, minha casa está uma bagunça, eu não estou conseguindo achar minhas coisas. Peraí, eu acho que exagerei. Vou dar um passinho para trás, aí eu vou começar de novo. Ativo, repouso, ativo, repouso. Eu vou conseguindo aumentando? Sim. Cada vez mais a gente consegue aumentar mais a nossa carga. Não precisa desistir. Você enfrenta, vai lá, começa a ficar ruim, volta um pouquinho, começa de novo. Carga, sobrecarga, repouso. Carga, sobrecarga, repouso. E aí volta um pouquinho se você começou a ter confusão mental ou algum tipo de sensação de desorganização. Tá? É muito simples isso, mas é muito difícil de praticar. Então, relacionado com o mesmo hormônio, eu vou ter reações positivas que eu chamo de eustresse, o estresse bom, que é o estímulo, que é a vontade de viver, tá? E o distresse, que é o estresse ruim, disease, que leva a doenças. Quer seja doenças relacionadas a confusões, né, a mental, ao desempenho mental mesmo, e doenças cardiovasculares e tudo mais que a gente pode pensar, tá bom? E o distresse, então, está nos dois pontos da curva e o melhor desempenho está aqui no eustresse. Conhecendo isso, tá, foram desenvolvidos em vários locais, em várias universidades, atividades que vão, tá? Já falei, que vão fazer com que o indivíduo, tendo autoconhecimento e tendo alguns marcadores da rotina dele, ele vai conseguir se manter nesse estresse por mais tempo, tá? São as conhecidas estratégias de coping, que vão fazer com que a gente consiga enfrentar melhor o estresse, tá? E ser cada vez mais produtivo. Cada vez mais. É possível? É possível. Mas exagerou, volta para trás. Depois avança, tá? Então, tem vários pontos que a gente vai pensando aí, né? Essas estratégias estão relacionadas, obviamente, ao autoconhecimento, e eu não vou fazer coisa que não me faz bem, tá? Então, são vários tipos de atividades que podem ser escolhidas, que são estudadas por pesquisadores, não é nada coaching nem mentoring, tá? É estudo mesmo, tem artigo validando tudo isso, inclusive a gente estudou na nossa população, tá? Aqui da Unicamp, e nós... Ops. Peraí. Saiu. Então, aqui, nós vamos ter ajuda de... obrigada. Ajuda de profissionais e nós mesmos, que vamos, então, trabalhar o nosso foco ou no problema ou na emoção que nós estamos desencadeando frente àquela reação do estresse. Às vezes, a gente fica tão emocionada, com tanto medo, com tanto pânico em relação àquilo, que a gente bloqueia e não consegue resolver o nosso problema. Então, o foco para trabalho vai ser na emoção, tá? E, às vezes, a gente realmente não sabe como resolver aquele problema. Então, é trabalhar buscando quem pode nos ajudar, certo? Para resolver o problema. Então, tem os dois lados, certo?
E de tudo isso, a gente vai precisar sempre, sempre, sempre de desenvolver boas relações interpessoais. A gente não consegue fazer nada sozinho, tá? Então, vamos acelerar um pouco, né? Então, eu costumo dizer, a teoria do labirinto, isso não é uma teoria, não fui eu que inventei, mas já existe na literatura, mas sempre foi muito importante para mim isso. Às vezes, quando você está dentro do problema e não consegue ter a solução, você saindo dele, você consegue ver a saída, tá? Então, é muito comum, na hora que você está mergulhado naquela emoção toda, que não consegue identificar uma saída, você conseguir desenhar, explicar para alguém, contar o que está acontecendo, vai ajudar você a achar a saída de uma maneira bem mais rápida. Tá? É fácil? Não, não é fácil. Tem que praticar? Sim, tem que praticar. Precisa de ajuda? Precisa. Adianta remédio? Não. Depende de você. Tá? Então, aqui a bolinha tentando sair, fica fácil a gente achar o caminho dela para ela passar, porque a gente está olhando de cima. A gente está olhando sem emoção. Tá? Emocionado, a gente não deve resolver nada, só uma confusão. Então, esses comportamentos estão relacionados ao confronto, são 8 eixos. Eu vou confrontar a pessoa, eu posso confrontar de uma maneira bem dura, mas eu também posso me preocupar em desenvolver a comunicação não violenta. Pensar um pouco mais antes de chegar criticando. Será que não dá para a gente conversar e entrar num acordo, um respeitando o outro, já que a gente vai ter que conviver? Se a gente vai ter que conviver pelo menos 3, 4 anos, não sei que laboratório que eu estou, que eu vou ter que conviver com aquela pessoa que eu não suporto, vamos conversar, vamos tentar resolver um jeito da gente se suportar, né? É possível? Se não é, vamos arrumar um horário diferente para estar no laboratório, já ajuda, né? Então, isso é possível, certo? Ficar sofrendo e não tentar resolver, não adianta nada. Tá? Além do confronto, nós vamos ter o autocontrole, que aí também não é fácil, mas também são comportamentos e são situações que a gente pode estudar e buscar como que eu posso ter um melhor autocontrole. Tá? Aceitação de responsabilidade, quando a gente faz essa palestra com o pessoal ingressante, é a mais difícil, né? Então, aquele desespero que não é só estudar. Você saiu de casa, não é só estudar. Tem um monte de coisa para fazer que não estava no pacote, né? Quem que põe minha comida aqui? Aonde que eu vou? Quem que vai lavar minha roupa? Né? Aonde que eu ponho minhas coisas? Se eu deixei ali aquela coisa, vai ficar ali até eu tirar. Né? Então, será que é melhor deixar ali ou já acostumar a não pôr mais ali? Né? Então, são coisas assim que vão irritando a gente todo dia e são comportamentos nossos mesmo. E é lógico, de convivência existe também. Regras não cumpridas, pessoas que combinam determinadas coisas e não cumprem. E aí não vale a pena você ficar sofrendo também. É mais interessante você trocar de lugar aonde você está. Estou falando bem geral, mas eu acho que muitos de vocês estão entendendo, estão se identificando com situações assim, porque é muito comum nessa época, né? Então, aqui a aceitação de responsabilidade, aqui também, né? Ter uma casa limpa, ela não acorda limpa, e ela nem se transforma em limpa no fim de semana, do nada, né? Às vezes, é muito importante você afastar, em vez de enfrentar, você afastar daquele problema para pensar nele, tá? E aqui, não vou falar muito aqui agora, mas é o ponto extremamente importante que nesse momento do afastamento, tanto das suas tarefas de trabalho, quanto do estudo, quanto da sua rotina, quanto das pessoas, é nesse momento que aparecem as grandes ideias. E esse momento se chama serendipidade. Tá? Ninguém tem grandes ideias se o seu cérebro está vazio. Você tem que informar, você tem que mandar informações para o seu cérebro, ele vai armazenar um monte de conhecimento, e aí do nada você sai ali para dar umas voltas e passear ou fazer nada, e de repente você tem boas ideias. Você permitiu o seu cérebro organizar as ideias e te dar uma solução, te dar uma proposta.
A história mais conhecida de serendipidade está relacionada com a história do Poincaré. Alguém já ouviu falar do Poincaré? Um grande estatístico francês que a vida toda dele ele tentou resolver uma fórmula e ele desistiu de resolver essa questão e foi passear nas falésias francesas com os netos dele, fim da vida já. E a hora que ele estava ali nas falésias, saiu da rotina dele, saiu do métier dele, está ali no afastamento, ele descobriu a solução daquela fórmula que ele buscou tanto tempo. Tá? Foi alguém que falou para ele? Não, estava dentro do cérebro dele, ele só não estava permitindo que a ideia viesse. Então, esse afastamento, esse momento de pausa, também é importante para grandes ideias. Tá? Fuga esquiva é uma das mais difíceis e a que nos atrapalha mais, quando a gente imagina que aquilo vai ser de alguma forma e você vai ter problemas. Então, vocês imaginam que vai chegar um avaliador no pôster de vocês e vai perguntar exatamente aquilo que você sabe que tem um probleminha. Que o seu orientador já te preparou, sua orientadora já te preparou, tem uma pegadinha ali que se o cara perguntar, você não vai saber responder, ou não tem como esconder. Mas você está lá com uma cara de paisagem, está ali fazendo de conta que está tudo bem, esperando que a pessoa não faça essa pergunta. Mas você tem que fazer cara de paisagem, você tem que estar ali enfrentando o problema. Não adianta ficar escondido atrás do pôster, que é aí que a pessoa vai procurar alguma coisa e vai encontrar alguma pergunta difícil de fazer para vocês, tá bom? O suporte social é o melhor nessa faixa etária de vocês, eu considero minha também. É o dobro, né? 3 vezes a idade de vocês, mas eu continuo achando que a melhor estratégia de coping é o suporte social. E o suporte social vem de conversar com pessoas que você conhece, organizar suas ideias, sair para beber também, é gostoso, né? E se divertir, é bom. Rir faz bem, né? Então, esse suporte social nos pegou muito na pandemia, né? Foi muito duro. Hoje, eu acredito que a gente está muito intolerante com as pessoas do nosso entorno, e a intolerância está absurda. A pessoa nem espera você terminar de falar, já está fazendo conclusões e já virou sua inimiga mortal. Tá? Então, isso está muito presente e a gente vai ter que trabalhar no social, tá? No social. Não adianta se esquivar e se esconder no buraco. Resolução de problemas, a gente precisa pedir de ajuda. Aqui na academia, né, na Unicamp principalmente, nós temos a ajuda do SAI, no caso, a Adriane, não sei se vocês conhecem. Em alguns momentos, ela dá uns suportes muito interessantes, tá? Para quem está precisando organizar a sua rotina, organizar a sua vida de alguma forma para enfrentar seus problemas, tá? E sempre parar e fazer uma reavaliação positiva. Por algum motivo, vocês estiveram aqui hoje, por algum motivo, vocês vão levar algo que valeu a pena para vocês, tá? Por mais que talvez não seja o que vocês esperavam, né? Mas alguma coisa valeu, tá? Então, uma reavaliação positiva não é para elogiar o outro, é para elogiar você mesmo. Valeu, eu tentei, valeu. Eu não desperdicei aqueles minutos da minha vida, tá? Eu tenho sempre que agradecer os meus monstrinhos, que eu costumo falar que são os meus monstrinhos. São aqueles que a gente quer fazer o melhor, né? Para que eles tenham um excelente desempenho e sigam na carreira acadêmica da melhor forma, tá? Os apoios financeiros, lógico que ninguém vive de vento. Todo mundo precisa ter as condições de trabalho e condições para ter um suporte social, pelo menos, né? E aí eu finalizo com uma frase do próprio Rancelli, que ele diz que não é a reação do estresse que nos mata, mas sim como a gente reage a ele, como a gente identifica ele, tá bom? Então, procure encontrar os seus monstros, achá-los e fazer deles uns amiguinhos,
Tá bom? Gente, espero ter contribuído de alguma forma, com algum conhecimento diferenciado para vocês. Me coloco à disposição de quem quiser conversar, quem quiser saber quais foram os estudos que a gente fez aqui na Unicamp. A gente coloca aí, fácil de vocês acharem, tá bom? E, de novo, muito, muito obrigado pelos minutos de vida de vocês que estiveram aqui, desperdiçando ou investindo na formação de vocês nisso, tá bom? Obrigada, Marcelo. Dora, muito obrigado pela excelente apresentação, né? Não é válido só para os alunos, mas é para nós também, né? No nosso dia a dia. E, bom, nós temos um tempo agora para perguntas, né? Então, eu gostaria de abrir para ver se alguém tem alguma pergunta, se gostaria de levantar alguma questão para nós discutirmos. Não, mas pode perguntar. Nós temos tempo ainda, que a exibição dos pôsteres é daqui a alguns minutos. Tem uma pergunta aqui também, talvez enquanto ela se organiza. Obrigado, muito agradecido aí pela palestra, eu não vi toda ela. E a pergunta é bem simples e bem objetiva, vocês vão constatar. Qual é o nome do pensador a que você se referiu no final? Hans? Felipe? Celi. Se ela puder. S-C-L-Y-S. Celi. Okay. Obrigado, viu? Boa tarde. Eu queria saber algumas coisas relacionadas a qual que é o impacto do estresse, do cortisol e indutores do sono, como, por exemplo, o Zolpidem ou estabilizadores de humor, porque eu sei que em alguns casos, esses picos, essa exposição constante ao estresse pode impactar no resultado desse tratamento. Como que funciona? Então, primeiro a gente precisa entender como que está esse paciente para essa resposta a essa medicação, tá? Então, às vezes, o indivíduo, ele está um indivíduo totalmente deprimido. Aquelas linhas do cortisol, por exemplo, ela não está com uma ritmicidade boa. Ela está com um delta do diurno para o noturno menor, tá? Então, dependendo desses ajustes, vai contribuir para melhora e vai contribuir positivamente para que a ritmicidade se restabeleça. Tá bom? No caso, quando a pessoa ela tem aquele pico de cortisol desorganizado, por exemplo, quando ele acontece às 3 horas da manhã, como que a gente consegue modificar novamente para acontecer naquele período? Porque a tendência é que seja por volta das 8 horas da manhã, né? E aí o estresse, acredito que tenham alguns outros fatores, muda esse ciclo para umas 3 horas da manhã. Então, tem alguma coisa que funcionaria mais efetivamente, além das coisas que foram citadas, alguma coisa assim? Você tem que analisar de alguma forma o ambiente que a pessoa se encontra para fazer o seu repouso noturno, tá? Se é um ambiente adequado no sentido de ter escuridão, ausência de barulho. Então, assim, aquelas faixas nos olhos, tampões de ouvido, de alguma forma fazem com que você consiga se isolar do ambiente que você está e você permitir que apenas o seu ciclo responda ao ambiente externo, ou seja, você está com faixa, está tudo escuro, está tudo com som impedido, mas mesmo assim, seu cortisol vai dar o pico, vai começar a levantar às 6 horas da manhã, entendeu? Então, tentar identificar se tem algum agente externo desencadeando esse fenômeno, tá bom? Se não for, o ideal seria, aí são estudos que são feitos, de aumentar de alguma forma as atividades físicas pela manhã, porque se está com cortisol muito alto pela manhã, você está com muita energia de manhã, teoricamente. E aí você tem que queimar essa energia.
como a gente fica na frente do computador, não dá para você estourar seu computador, porque você não vai comprar outro. Então, você tem que achar alguém para socar, vai correr, sabe? Vai queimar energia. Quanto mais energia você gasta nessa atividade matutina, você vai conseguir ter cansaço à noite numa grande quantidade que vai fazer com que você repouse pelo menos mais cedo. Isso vai, de alguma forma, ajustando a sua melatonina, que quanto mais ela sobe, menos o cortisol está presente. Tá? Então, a luz baixa, menos celular, óculos para tirar a luz azul, que ativa demais o eixo, né? Então, tem filtros já para você não ter essa interrupção. Então, procurar duas coisas: queimar essas energias da manhã e, ao mesmo tempo, propiciar que a melatonina aumente muito antes de você dormir, para que ela ganhe mais tempo no nível alto, tá? Para você ter o cortisol por baixo mais tempo. Eu vou passar para ela, aí depois eu termino de perguntar. Ajudou? Mais algumas, mas depois eu... Tá bom. Eu queria saber como que afeta passar muitas noites sem dormir ou às vezes trocando a noite pelo dia. Tá, o que eu posso te responder é o que a gente estudou. A gente estudou a população de tanto enfermeiros aqui do HC, como a gente estudou a população de médicos plantonistas da parte de imagem, tá? Da imaginologia. E a gente identificou que quem passa a noite, quem entra para o turno da noite, aí eu vou falar do que a gente estudou, tá bom? Do que eu tenho de referência. Então, quem entra para o turno da noite, o cortisol, que já deveria estar caindo, a pessoa está em alerta. Por ela estar em alerta, ela permanece em alerta à noite. E aí, quando ela vai repousar pela manhã, aquele cortisol começa a baixar no nível que deveria ser lá pelas 6 horas da tarde. E isso vai acontecer na hora do almoço, sei lá, se é um plantão de 12 horas, tá bom? E o mais surpreendente é que 24 horas depois não tem ritmicidade de cortisol, é uma linha reta. Então, sabe aquela... Eu já passei noite em casa várias vezes, vocês devem ter passado também. Sabe aquela ressaca que dá? Aquele mal-estar? Que parece que você não está prestando atenção em nada, sua cabeça parece que está dentro de uma borracha, não sei. Essa é a ausência da ritmicidade, que depois de mais 12 horas começa a voltar. Então, esse estudo a gente fez com o pessoal aqui que não dormia, tá? Porque tem plantão que a pessoa pode ficar deitada no escuro e aí não mexe na ritmicidade. Mas o plantonista que tem que estar em alerta e na luz, aí tem esse deslocamento e o rebote no dia seguinte, que fica reto, fica sonso, é a palavra que eu identifico. E por isso que, por lei, as pessoas que dão plantão, elas devem ter, no mínimo, 12 horas de repouso. Só que isso não acontece, por conta de condições de vida mesmo. E aí começa... Não dá para explicar o que está acontecendo daí com a pessoa. E isso acontece também com funcionários que trabalham como vigilantes. Que fazem muito barulho perto da hora do almoço. Isso, a saúde da pessoa vai para o espaço. Tá bom? Boa tarde, doutora. Desculpa que eu estou um pouco sem voz. A senhora estava falando sobre as estratégias de coping, e uma dúvida que eu sempre tive, assim, eu tenho vontade de ser neurologista, e se esses aspectos, alterações comportamentais, porque eu vejo que hoje em dia é um tema bem comum no ambiente extracientífico também, tipo, livros de, sei lá, que a galera chama de autoajuda e tal, e eu sempre tive essa dúvida se essas estratégias comportamentais têm algum impacto positivo ou negativo como fator de risco para doenças psiquiátricas e para doenças neurológicas.
E uma outra dúvida que eu ia pedir para a senhora é, tipo, na hora de pesquisar artigos sobre o tema, tem alguma dica para não cair em cilada, tipo, artigo que é meio cilada, assim, sabe? Obrigado, doutora. Então, primeiro, o PubMed já faz um bom crivo da qualidade dos artigos que são colocados lá, que são autorizados a estarem no PubMed, são referências legais. Tá? Em relação às palestras de coaching, mentoring, tudo isso, algumas coisas têm validação científica, sim, mas outras não. Tá? O que me preocupa quando isso acontece é a pessoa ficar dependente daquele profissional. Então, o profissional, se ele é um bom profissional, independente do que ele está pregando, vamos dizer assim, ele tem que ensinar que a pessoa tem que ser independente e ela tem que ir para o autoconhecimento e ela se ajudar. Enquanto ela não tomar conta dela mesma, ela não vai se encontrar e ela não vai resolver. Por exemplo, vários tipos de atividade física já são validados como positivo para a saúde. Existia um critério, ou um preconceito muito grande com a atividade da yoga, por exemplo, com a atividade do mindfulness. Tá? Então, hoje são atividades que já foram estudadas inclusive, registros de eletroencefalograma de pessoas que são praticantes dessas atividades e, dentro daquelas condições, foram validadas. Entendeu? Toda e qualquer prática de yoga que é válida, não. Tem algumas que são válidas. O que é padrão? Toda e qualquer atividade que faça com que você apresente uma respiração lenta, profunda e pausada, vão fazer um efeito contra-regulatório do estresse. Isso é fisiológico. É fisiologia pura. Porque você está ali com o batimento do simpático exagerado, você força uma respiração profunda, você está ativando o nervo vago. A hora que você ativa o nervo vago, você está no simpático, no parasimpático, baixando esse batimento cardíaco e permitindo o seu corpo diminuir a ritmicidade. Tá? Então, se você faz essa respiração adequada, ok. Tem umas yogas hoje em dia que eu não sei dizer o que é realmente, porque não tem nem esse momento da respiração. Tá? Então, tem vários estudos, sim, validando várias práticas, tá? Mas não é tudo que a gente pode aproveitar. Eu respondi mais ou menos a sua pergunta, mas é o que eu posso te dizer, porque hoje é que tem protocolos bem precisos. A pessoa esqueceu a sacola dela. Bem precisos em relação aos estudos, né? Tem que ter protocolo, tem que ter quantificação, tem que ter validação, não é só achismo. E mesmo os instrumentos que a gente usa, por exemplo, que são os questionários, são instrumentos validados em vários países, em várias línguas. Não é eu vou inventar um questionário e vou sair por aí fazendo pergunta. Tem um estudo, por exemplo, tem uma tese que diz que não tem nada a ver você dormir bem com desempenho intelectual. Só que usa um questionário, um instrumento que não é nem validado em nível nacional. Então, aí, com o tempo, você vai aprendendo a encontrar os principais pesquisadores. Em relação ao estresse, já posso dizer que o básico é tudo Rancelli, tá? Depois vem McEwen, Bruce McEwen, que foi um pesquisador brilhante e tem grandes sacadas, e ele que definiu o estresse psicossocial. Então, o que a gente vive hoje, que se expõe em provas, em palestras como essa aqui que eu me expus, tá? São ações relacionadas ao estresse psicossocial. E ele que traz esse conhecimento e faz as analogias, tá? Então, tem nomes que você deve seguir, e aí quem referencia ele, de alguma forma, está com referência adequada. Tá bom? Acho que deu, né, Brasil? Mais alguém? A gente está com tempo. Ah, tem mais uma pessoa. Boa tarde, professora. Muito obrigada pela palestra. Recentemente, a melatonina chegou no Brasil, né, para reposição.
Eu queria saber se isso já é algo palpável, se realmente tem uma relação de controle do cortisol, ou se ainda não tem nada muito conclusivo. Não, tá certo. A melatonina, ela é eficaz. Inclusive, as melatoninas que vêm, melatoninas de plantas mesmo, que eram as vendidas nos Estados Unidos, que hoje no Brasil são aceitáveis também. Só que você tem que prestar muita atenção, tá? Não só no tipo de melatonina que você está comprando, quanto a hora que você vai tomar melatonina. Se você entendeu na palestra de hoje que melatonina é o hormônio da noite, que é o hormônio que vai me fazer dormir bem, tá? Você deve tomar melatonina de liberação rápida por volta das 8 horas da noite. Não adianta tomar melatonina às 8 horas da manhã. Você vai dormir na hora do almoço. Você vai ficar relaxado. Ou você vai ter que se manter acordado e você vai gastar essa melatonina à toa, tá? Por outro lado, tem outros complexos que a melatonina, ela é de liberação lenta. Então, o que eles sugerem para você tomar essa melatonina ao entardecer? Para que a liberação lenta vá conseguir atingir o pico na hora que você está se caminhando para dormir, lá pelas 11 horas da noite. E aí, então, você tem uma boa noite de sono. Tá bom? Agora, se você tomar fora do horário, por exemplo, eu vou tomar antes de dormir uma melatonina que é de liberação lenta. O que vai acontecer? Eu vou estar com melatonina alta no início da manhã, eu vou acordar meia com sono ainda. Tá bom? Já vi estudo usando melatonina de manhã. Ai, gente, tem de tudo nessa ciência, né, professor? Mas o bom de nós, eu acho que aqui que a gente tem na Unicamp é aprender, não só aprender a estudar, como aprender a enfrentar os nossos monstros, mas também aprender a ter uma análise crítica do que é consumível e o que não é consumível na ciência, né? Acho que é isso. Bom, mais uma vez, né, Dora, muito obrigado pela apresentação e por toda a discussão, né? E nós estamos, então, encerrando aqui, né, na verdade, o congresso se encerra hoje, né? Então, essa foi a última palestra, como eu disse, a gente está encerrando com chave de ouro, né? Então, muito obrigado pela presença de vocês e agradeço também a todo o pessoal, né? O professor João já disse, mas é sempre bom enfatizar o nosso pessoal da Pró-Reitoria de Pesquisa, né, que foram os responsáveis por toda a organização do evento. Então, muito obrigado e boa continuidade para vocês agora na exposição e na discussão dos posters, sem muito estresse.